É isso mesmo, Albert Andrade. Vamos agora com as ocorrências de Iturama e região com a Sargento Gláucia. Olá, pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 4 e 5 de dezembro. No dia 4, em Iturama, na Rua 2, no residencial Vera Lúcia, segundo o relato da vítima, CFG, 51 anos, ela saiu para trabalhar e quando retornou, percebeu que autor não identificado adentrou a residência, furtou R$200 em moeda corrente e um perfume da marca Kayak. O autor evadiu, não foi possível identificar. Foram realizados alguns levantamentos, porém até o momento sem êxito. Na Rua 4, na Vila Olímpica, durante realização de fiscalização de trânsito, foi abordada uma motocicleta, placa HIZ 5615. Ela estava sendo conduzida pelo autor LVQ, 23 anos. Foi solicitada a CNH e o licenciamento do veículo foram apresentados. Durante a abordagem, o indivíduo foi percebido que ele havia uma restrição, uma medida judicial. Ele deveria estar em prisão domiciliar. Ele não poderia sair da residência após as 19 horas. Foi dado ordem para ele se posicionar para a busca pessoal. Com ele foi encontrado uma caixa de remédio Cimelide com 2 cigarros de maconha dentro. Aí foi dado voz de prisão. Pessoal, nós temos uma ocorrência de tráfico ilícito de drogas. Essa ocorrência foi realizada em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, na rodovia MG 426, quilômetro 16, por volta das 2 horas e 30 minutos, durante a Operação Natalina e operação de contenção às guarnições da Polícia Militar Rodoviária e os policiais da 3ª Companhia, eles estavam realizando buscas nos postos de combustíveis e quando eles estavam próximos ao posto fiscal da Água Vermelha, na divisa do estado de Minas e São Paulo, foi encontrado estacionado um veículo Prisma, placas QQU 6091 de Belo Horizonte. O motorista DMDS, 29 anos, ele estava dormindo dentro do veículo. Foi realizada a abordagem e após buscas foi encontrado no porta-malas do veículo 30 tabletes de maconha dentro de um saco plástico. O autor disse que pegou a maconha em Navaraí, no Mato Grosso do Sul, e estava transportando a droga para Uberlândia. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de drogas. A perícia foi acionada, compareceu, efetuou a pesagem da droga. Os 30 tabletes pesados computaram 20 quilos e 400 gramas da droga. Pessoal, em Carneirinho, uma solicitante de 31 anos, ela trabalha como serviços gerais, ela acionou a Polícia Militar, alegou que estava sofrendo assédio. Ela estava sofrendo uma importunação ofensiva por parte de um outro funcionário no mesmo setor. O autor, de 49 anos, estava enviando mensagem de textos através de um aplicativo de rede social e também com falas durante o tempo em que eles estavam de serviço no local em que trabalham. Ela disse que o autor, além de enviar mensagens, também proferia o ato verbal dirigido a ela. As falas eram referentes ao corpo dela e dizia que queria abraçá-la, tocar o corpo, beijá-la, enfim. Ela relatou que estava se sentindo constrangida em seu local de trabalho e que isso estava afetando inclusive no lar dela com o marido, devido às importunações que ela estava sofrendo. O autor foi localizado e ele relatou aos policiais que realmente estava proferindo alguns dizeres a essa solicitante, sendo pessoalmente no local de trabalho e por mensagens de texto, e que não imaginava a gravidade dos fatos ora relatados. Os envolvidos foram orientados quanto às medidas a serem adotadas. Ouvintes, nós orientamos a vocês, aos ouvintes, quanto aos usos de seus aplicativos, quanto aos assédios e às importunações. Medidas judiciais, elas poderão ser adotadas por parte das vítimas. Cuidado, fiquem atentos. Pessoal, em Campina Verde, rodovia BR-364, quilômetro 152, segundo a vítima DMF, 17 anos, ele é vendedor em uma barraca e ele estava na MG C497, quilômetro 152, por volta das 16 horas e 40 minutos. Ele foi abordado por um cidadão com uma camiseta na cabeça de cor azul que estava tampando o rosto. Essa pessoa tem aproximadamente 1,70 m de altura, moreno, estava usando uma calça jeans, um boné e botina. Ele anunciou o roubo. Segundo a vítima, esse autor estava com um revólver. Ele levou aproximadamente R$500 em moeda corrente e o celular da vítima. Após o roubo, o autor ele fugiu sentido bairro Jovina de Oliveira. A guarnição iniciou um rastreamento, o autor não foi localizado, porém segue no rastreamento. Muito bem, vamos seguindo com mais ocorrências. Gláucia. Na rua
Retirada Bonita, no Jovina de Oliveira, durante a operação batida policial foi visualizado o autor RSS, 29 anos, ele estava transitando em via pública, ele foi abordado, foi consultado o sistema informatizado, foi verificado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Aí ele foi dado voz de prisão. No dia 5 de dezembro, em Iturama, na rua Armando Fratari, na Vila Olímpica, de acordo com a vítima, PRF, 30 anos, ela chegou em seu local de trabalho pela manhã e ela percebeu que autores não identificados adentraram o estabelecimento e furtaram alguns produtos de estética. Há suspeição com relação à autoria do furto. O caso está sendo investigado, pessoal. Na Avenida Manuel Português, no Antônio Braulio, durante a operação batida policial, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de que naquele local estaria ocorrendo um tráfico de drogas. Os policiais avistaram um indivíduo saindo desta residência, indo em direção a uma bicicleta, que estava estacionada na frente do endereço. E o autor JER, 37 anos. Quando ele visualizou a viatura, ele jogou um objeto no chão que estava nas mãos dele. Ao realizar a abordagem do indivíduo, foi localizado próximo ao pé dele uma pedra de crack. Ao aproximarem do portão da residência, os policiais sentiram um forte odor de maconha. No momento em que o autor MPS, 31 anos, ele avistou os policiais, ele arremessou um invólucro branco em direção às residências vizinhas. Os policiais entraram na residência, questionaram o autor referente ao objeto que ele tinha arremessado. Ele confessou tratar-se de 6 pedras de crack. Com o autor M, foi encontrada a quantia de R$ 108 em moeda corrente. Ao realizar as buscas na residência vizinha, foi localizado no telhado, na calha, o invólucro que foi arremessado e no interior dele foi encontrado as 6 pedras de crack e resquício da mesma substância. Diante do exposto, foi dado voz de prisão a MPS pelo crime de tráfico ilícito de droga e ao autor JER por uso e consumo. E em Campina Verde, durante patrulhamento na rua Furnas de São Domingos, no Jovina de Oliveira, foi visualizado o indivíduo, o autor NJAS, 21 anos. Ao realizar consulta no sistema informatizado, foi verificado que havia um mandado de prisão em desfavor a ele. Diante o fato, foi dado voz de prisão e ele foi conduzido até a autoridade competente. Pessoal, conheça algumas orientações para a garantia de sua segurança. Fique alerta. Evite sair de seu estabelecimento com seu crachá funcional ou mesmo com um cordão que denote a empresa que você trabalha ou cargo que você ocupe. Evite a rotina. Altere os horários de saída e trajetos de sua casa para o local de trabalho e vice-versa. Escolha itinerários bem iluminados e movimentados. Ao perceber que está sendo seguido ou se sentir ameaçado, permaneça calmo e entre em contato com a Polícia Militar. Desloque para o posto policial mais próximo. Ao avistar um semáforo fechado, prefira manter o veículo em marcha lenta, fazendo a aproximação de forma que você não fique parado no ponto, que você não fique parado no mesmo ponto até a sua abertura. Sempre mantenha uma distância do carro da frente para poder sair, se necessário, em uma só marcha, sem bater. A distância é segura se você consegue enxergar pelo menos parte do pneu do carro da frente. Não exponha fotos de seus familiares em seu ambiente de trabalho, nem as mantenha em seu celular ou em sites de relacionamento. Os informantes podem estar bem próximos e você nem imagina. Não coloque em suas redes sociais fotos que denotem o seu padrão de vida, sua profissão, o seu local predileto. Não exponha seu endereço, nem tampouco a sua rotina. Procure formar e participar de uma rede de vizinho protegido ou uma rede de comerciantes protegidos, para que haja uma proteção mútua de residências e empresas. Tenha sempre bastante atenção ao entrar e ao sair de sua casa, principalmente no horário noturno e no começo da manhã, observando veículos ou pessoas estranhas no local. Em caso de dúvida quanto a cidadão ou veículo que gerem suspeição, acione imediatamente a Polícia Militar através do 190. Essa atitude pode evitar que você ou outra pessoa seja vítima de crime. Faça um exame cuidadoso do aspecto físico de seu estabelecimento e de sua residência. Procure melhorar a segurança dos pontos vulneráveis. Crie um elo rápido e eficiente com o posto policial mais próximo de sua residência e estabelecimento comercial. Ajude a Polícia Militar a cuidar de sua segurança. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Queridos, essas foram as principais ocorrências e dicas repassadas pela Polícia Militar. Por hoje é só, tenham um bom dia, forte abraço, fiquem com Deus.